Muito bem, amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Tema Livre aqui na Nova Era TV. O Céu sempre nos bastidores nos acompanhando, aquele abraço. Hoje a gente está seguindo solito, sozinho, vamos fazer um bate-papo para poder fazer uma avaliação dos últimos acontecimentos na nossa região, na nossa cidade. Vamos falar de Festa Nacional do Pinhão, vamos falar de O Turismo é Aqui, vamos falar de política, visita do presidenciável Ronaldo Caiado, o pré-candidato ao governo João Rodrigues em Lages, justamente na Festa Nacional do Pinhão. Enfim, são mais ou menos esses os assuntos que a gente vai tratar a partir de agora. Falando em Festa Nacional do Pinhão, eu sei que todo mundo já comentou, já sabe os resultados, mas a gente quer também aqui no programa deixar o nosso parecer. Eu creio que o evento deste ano ele se caracterizou como um dos melhores, acertou basicamente o que se pensava para a Festa Nacional do Pinhão. As avaliações foram bastante positivas, em torno de 9, 9,5 as notas dadas pelos visitantes, e isso credencia realmente esse modelo da festa para que ele seja priorizado a partir do ano que vem também. Então é isso basicamente o que a gente tem a dizer nesse caso. A ideia do recanto foi mantida a mesma proposta do ano passado, com a realização das duas sapecadas, a regional e a nacional. Houve uma melhora bastante grande no ambiente, a lona foi bem maior e realmente foi também motivo de satisfação de quem visitou e passou lá pelo Recanto do Pinhão. E por falar em recanto, eu quero fazer uma parte aqui. Já tem a empresa vencedora para fazer a cobertura lá do calçadão da Praça João Costa, exatamente em frente à praça ali, onde acontecem os eventos. Então, a partir do ano que vem, na Festa Nacional do Pinhão de 2027, a cobertura já será uma outra, será oficial. Claro que algumas outras particularidades, com pequenas lonas, ainda vão ser necessárias para dar uma ampla segurança para quem estiver participando da Festa do Pinhão, inclusive ali na rua Nereu Ramos, com o fechamento dela, com as barraquinhas de alimentação. Tudo isso foi recheado realmente de muita satisfação, boas notas, boas avaliações no bom sentido, e o recanto também cumpriu com as suas obrigações, grandes shows, grandes momentos. Uma outra particularidade foi lá no Mercado Público, também atendendo a uma outra gama de artistas, tanto de Lages como de fora. Todas as noites também o Mercado Público com bastante gente conferindo por lá. Eu estive numa dessas noites e fiquei surpreso com a participação do público também lá no mercado. Isso tudo refere-se à festa, dizendo que as coisas realmente andaram bem. Particularidades dessa festa que foram realmente gratas surpresas. Por exemplo, a instalação de um festival dos sabores da Serra, com a participação só de gente de Lages, que participaram do núcleo cervejeiro e do núcleo de alimentação da ACIL, e lá então propiciaram pratos com valores diferenciados e bem amenos para o público visitante. Isso foi um diferencial, porque sempre havia reclamação na Festa Nacional do Pinhão, que vinham pessoas de fora e que não sabiam fazer entrever e ficavam inventando qualquer coisa e iam colocando no prato produtos que não condiziam com o nosso real entrevero e ainda cobravam valores exorbitantes. Então esse ano não houve queixa com relação aos preços cobrados dentro do parque no quesito alimentação. Estavam lá também o pessoal das cervejarias, então as nossas cervejas artesanais foram muito bem aceitas. Essa participação também agregou bastante na Festa Nacional do Pinhão. Uma outra novidade que foi um diferencial, a presença dos 18 municípios da Amures. Eles tiveram um espaço, cada um pôde montar o seu stand, apresentar as suas potencialidades turísticas e econômicas de cada município, e ali sempre havia um representante do município falando, entregando folders, entregando mimos para que as pessoas entendessem melhor a situação de cada município e a referência de cada município dentro da esfera regional da Serra Catarinense. Tomara que tenham gostado, tomara que os municípios retornem com mais força a partir de 2027 e que possam então fazer um trabalho bastante diferenciado de novo dentro da Amures, que teve essa participação.
E outros detalhes, como a pista de gelo, que foi um sucesso, sempre lotada a pista de gelo. A rapaziada, a criançada adorou, então foi um lugar bastante visitado e que chamou a atenção. Teve até parquinho infantil para todo mundo se divertir, foi também outro diferencial. E claro, a volta dos shows nacionais dentro de um espaço mais reservado, chamado Arena, com o diferencial da Festa Nacional do Pinhão, não cobrando ingresso, obviamente. Havia uma revista, havia um cuidado exatamente para quem entrasse no Parque Conta Dinheiro, porque era um único espaço de entrada, uma única entrada, e lá havia um monitoramento da polícia, dos seguranças e das pessoas que faziam a revista. E ainda com o monitoramento de câmeras, né, faciais. Então tudo isso ajudou a transformar a festa num grande evento. E a Arena era um lugar reservado, fechado, quem quisesse assistir aos shows teria o direito de assistir, mas pagando então de forma diferenciada, comprando ingresso para chegar até a pista na frente do palco, ou na pista VIP, ou no backstage. Então essas foram as diferenças. Acredito que uma coletiva da imprensa da prefeitura dará maiores números para que a gente tenha uma dimensão mais avançada, melhorada do que foi a Festa Nacional do Pinhão em termos de resultado também no quesito organização e por parte da prefeitura e dos demais envolvidos. Para nós encerrarmos este primeiro bloco, eu quero falar um pouquinho do nosso programa O Turismo é Aqui, que está agora rodando aqui na Nova Era TV e também no outro streaming da Raizen Clube TV. Nós já rodamos 2 programas, está vindo aí o terceiro na próxima quarta. Ele roda de forma inédita às quartas-feiras de manhã, às 9h30, e depois com outras reprises em horários pré-determinados. A gente se sente bastante honrado porque esse espaço, embora seja um espaço em canal fechado, em canais fechados a partir de streaming, a gente sabe que a Raizen TV está progredindo. Ela que estava em apenas um streaming, hoje está acertando a participação em 9 streaming, e ela estará em vários espaços ligados à América Latina, aos Estados Unidos, à Europa e também a alguns países da Ásia. Então, para vocês terem uma ideia onde onde circulará as imagens deste nosso programa e do programa de turismo que está dentro da Raizen Clube TV. Aliás, a Raizen Clube TV é exatamente só de turismo. São várias pessoas que produzem materiais de turismo espalhados pelo Brasil e mandam os programas para essa televisão. E eu tive a grata surpresa, a grata felicidade de ser convidado para criar um programa do turismo e aqui para falar da Serra Catarinense especificamente. E nós estamos agora também juntamente aqui com a Nova Era TV, no seu próprio streaming, mostrando para o Brasil e o mundo a força do turismo da Serra Catarinense. Isso é muito bacana. Eu quero também comentar algo diferenciado que está acontecendo comigo. Eu fui convidado por um jornalista nacional que tem uma das maiores agências de imprensa do turismo do Brasil. Ele mora em São Paulo, a Qual Viagem é o nome da agência. Ele também tem uma revista chamada A Qual Viagem, que é a maior revista de turismo do Brasil. E eu tive a grata satisfação de ser convidado pelo Cláudio, responsável pela Qual Viagem, para ser o correspondente de turismo em Santa Catarina, especialmente aqui da Serra Catarinense. Durante a Festa Nacional do Pinhão, eu mandei 2 ou 3 materiais para a agência Qual Viagem, e esses materiais foram replicados em grandes portais, em grandes jornais do Brasil e também de fora do Brasil. Foram inúmeras aplicações do nosso material em portais que eu não conhecia, mas portais representativos lá de Minas Gerais, de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Acre, Paraná, Santa Catarina também, Rio Grande do Sul. E vocês imaginem a dimensão de espaço que a gente está conquistando para divulgar o nosso projeto, o projeto de turismo da Serra Catarinense. Eu não fico mais até falando na questão do meu projeto o Turismo é Aqui. É claro que é um projeto meu, mas o meu projeto é difundir cada vez mais o turismo da Serra Catarinense. E fechando esse primeiro bloco, esta semana, no último dia 10, se eu não me engano, deixa eu ligar aqui meu computador para mostrar para vocês, porque a Amures teve a marca Serra Catarinense
reconhecida pelo INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, por 10 anos, a marca Serra Catarinense agora, quem detém é a Amures, é a Serra Catarinense, e ela poderá ser utilizada, então, só pela Serra Catarinense, pela Amures, e com renovação automática ou não, se não quiserem, a partir de 10 anos. Então, é um símbolo realmente gráfico e que representa um importante instrumento para a difusão e a valorização da nossa identidade, da região Serra Catarinense como marca. E muita gente já está usando a marca Serra Catarinense, plotando no carro, colocando botões, colocando em produtos como cuias, vinhos e outras coisas, porque a marca Serra Catarinense, embora a Amures seja a detentora, ela tem ela pode ser utilizada por quem quiser, desde que peça então para que possa utilizar de forma regular a sua marca. Então essa é a ideia, a propagação da Serra Catarinense também em produtos, e as pessoas estão viajando pelo mundo. Tem gente lá na Copa do Mundo agora com a marca Serra Catarinense numa camiseta, num bottom, de alguma forma estão levando para o mundo a marca Serra Catarinense. É um produto diferenciado que foi inspirado aí na araucária, no pinhão, nas paisagens emblemáticas da nossa região. Então, está aí um registro bastante importante. Parabéns por esta conquista do registro da marca. Tá bom, meu amigo Céu? Vamos ao intervalinho. Em 2 minutos a gente volta. Até já. Seu carro é mais do que apenas um veículo. É sua liberdade, sua segurança, sua confiabilidade. Mas quando a manutenção é negligenciada, sua jornada pode ser interrompida. No Centro Automotivo Irmãos Neto, entendemos a importância de manter seu veículo em perfeitas condições. Nossa equipe de especialistas está aqui para garantir que seu carro receba o melhor cuidado possível, porque sua segurança e tranquilidade são nossa prioridade. Mantenha seu carro em dia. Visite-nos hoje mesmo. Avenida Brasil 178, bairro São Cristóvão, Laje, Santa Catarina. Telefone 49 32 23 32 49. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu veículo em boas mãos. Você busca uma educação que valorize seu filho de forma integral e promova a aprendizagem por meio de experiências lúdicas e significativas? Então venha conhecer nossa escola ou entre em contato conosco pelo WhatsApp. Outono, inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é sempre diversão. Clube Cacete, o melhor lugar pra toda a família se divertir. Festas, eventos, esportes e lazer. Aqui no Caça é sempre a melhor opção. Venha, vamos nos divertir. Clube Cacete, o melhor lugar para estar. Outono ou inverno, primavera ou verão, não importa a estação, aqui é onde a diversão sempre está presente. Ok, estamos de volta com a segunda parte do programa Tema Livre, e nesse segundo momento vamos falar de política. Pois em plena Festa Nacional do Pinhão, no dia 6 de junho, num sábado, houve um acontecimento político grande aqui no município de Lages, realizado no Teatro Marajoara. Foi o encontro estadual do PSD, mas não tão estadual porque vieram lideranças nacionais. Estiveram ali o pré-candidato à presidência da República, Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, e que se colocou então como pré-candidato, fez o seu discurso e tudo mais, participando num evento de valorização à pré-candidatura ao governo do ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Também esteve o presidente do PSD Nacional, o Gilberto Kassab, esteve lá, claro, o candidato a vice-governador, o pré-candidato a vice-governador, o Chiodini, que é do MDB, e, obviamente, fizeram um palanque político em plena Festa Nacional do Pinhão.
o Teatro Marajoara tem capacidade para 400 pessoas sentadas, estava lotado de qualquer forma. Então foi essa a média de participantes, 400 a 500 pessoas, que conferiram os discursos e a ideia deste projeto de governabilidade de João Rodrigues, que tenta ser eleito governador, desbancando o atual Jorginho Melo. Bom, a curiosidade neste encontro é que, logicamente, eles aproveitaram a movimentação da Festa Nacional do Pinhão e aproveitaram para visitar o Recanto, fizeram uma rápida passagem ali pelo Recanto, logo depois do encontro no Teatro Marajoara, e se dirigiram lá para o Parque Conta Dinheiro, mas lá não circularam muito não, ficaram basicamente numa única casa, ficaram lá fazendo média, tomando vinho, aquelas histórias todas, e mais ou menos foi esse o sentido da presença deles, aproveitar a notoriedade da festa para poder alavancar talvez o projeto de partido deles. A curiosidade é que eu não vi presente neste encontro o Esperidião Amin, que eles têm colocado Esperidião como candidato pelo Senado, pré-candidato à reeleição pelo Senado, dentro desta nova mobilização, em conjunto com João Rodrigues e Companhia Limitada, mas Esperidião Amin não compareceu, alegando que ele tem o apoio já anunciado ao presidenciável Flávio Bolsonaro e que ele não ficaria confortável em estar no mesmo palanque com Ronaldo Caiado, que é o candidato a presidente, o pré-candidato a presidente pelo PSD. E a mim, então, já anunciou seu apoio diretamente na tentativa de eleição de Flávio Bolsonaro ao governo nacional, à presidência da República. Então, a mim não viria compartilhar o mesmo espaço de Ronaldo Caiado. E também a ausência de Júlio Garcia, candidato ou pré-candidato a deputado federal em Santa Catarina pelo PSD, e ele também não compareceu, alegando que não queria também ofuscar a imagem de Raimundo Colombo, que oficializou a pré-candidatura a deputado federal aqui pela região da Serra Catarinense. Então são essas as novidades desse encontro, basicamente. Neste mesmo dia, dia 6, enquanto eles estavam discursando no Teatro Marajoara, Jorginho Melo circulava pelo Parque Conta Dinheiro. Veio trazer novos recursos, inclusive anunciou os recursos para a cobertura do calçadão, né, que já está licitado, já vai começar a obra. Carmen Zanotto pensa em fazer com que esta cobertura esteja pronta já para o Natal. Vamos ver se isso tudo acontece. Mas voltando ao fato de Jorginho Melo, ele circulou pelo Parque Conta Dinheiro, obviamente esteve lá junto aos prefeitos da Amures, cumprimentando um a um, bastante grande a comitiva que estava acompanhando Jorginho Melo dentro do parque. Ele ficou lá pelo menos umas 2 ou 3 horas dentro do parque, obviamente não se encontrou com a comitiva de João Rodrigues e Companhia Limitada, e fez também o seu meio de campo, fortalecendo a sua pré-candidatura à reeleição. Então essas foram as novidades no campo político nesse quesito. E estão surgindo novos pré-candidatos na Serra Catarinense, tanto a estadual como federal. E a gente entende que, aliás, entende não, a gente acredita que quem tem mais, talvez, potencialidade para se eleger deputado federal pela Serra, seja mesmo Raimundo Colombo, que já foi prefeito de Lages, foi deputado, foi senador, foi governador por 2 vezes e tem um nome com densidade estadual. Então, Raimundo Colombo pensou muito e acabou decidindo pela sua pré-candidatura, e na segunda-feira que passou, ele esteve lá no dia 8, se não me engano, ele esteve lá na Amures, na CIL, fez um relato da trajetória dele, relatou muitas coisas que ele vinha sendo acusado e que ele foi desmentindo ao longo do tempo, mas sempre citando que quando sai nas redes sociais a informação, acaba sempre sendo prejudicado, porque a resposta, o retorno negativo depois do desmentido praticamente não sai da mesma forma. Então Raimundo teve sérios problemas na época quando ele se candidatou ao Senado, e também na época em que o Jorginho Melo ganhou o Senado, não ao governo. Foi nessa época que Raimundo Colombo perdeu o espaço por várias fake news, inclusive sobre essa estrada que ele construiu lá na Coxilha Rica, que fica exatamente no lado oposto das suas terras, mas a mentira pegou como se ele tivesse feito uma estrada para passar na frente da sua propriedade.
E isso, então, levou a um descrédito muito grande. Ele levou muito tempo para provar que isso não era verdade. Então, são coisas na política que a Serra Catarinense agora começa a desenhar. Além dos candidatos ou pré-candidatos a deputados estaduais e federais e Senado, enfim, que estão circulando por Santa Catarina e pela Serra, existem os paraquedistas, né? Estão surgindo muitos pré-candidatos a deputados estaduais e federais que eu até nem conheço, Céu, mas eles estão chegando e falando comigo: olha, está aí passando o pré-candidato fulano de tal, gostaria de fazer uma entrevista com ele. Eu digo: olha, sinto muito, eu não sei quem é esse cidadão. Não, ele é pré-candidato da região de Joinville e ele está passando na Serra para fazer uma visita. Eu digo: olha, eu sinto muito, eu vou dar valor mais para os nossos pré-candidatos, para as pessoas aqui da Serra, até porque tem gente buscando novamente a ideia de fazer a campanha aquela de Serrano, vota em Serrano. A CIL está rediscutindo esse assunto, porque no passado foi realmente uma bandeira da CIL, Serrano, vota em Serrano, para poder chamar a atenção do eleitor serrano para que ele vote exatamente nas pessoas que residem na Serra e que elejam deputados nossos, para tentar assim aumentar a representatividade. A expectativa é de que não sejam eleitos mais do que 2 deputados estaduais, e estão aí muito fortemente na praça os nomes do Márcio Machado e do Lucas Neves, mas a gente torce para que uma terceira pessoa possa conquistar a vaga e ter pelo menos 3 deputados na Serra Catarinense, que é algo bastante difícil, mas a gente vai estar logicamente acompanhando e vendo dentro das possibilidades se consegue eleger mais alguém. Para indo para o final do nosso programa, vocês têm acompanhado estadualmente uma luta particular do deputado Mário Mota a respeito do cão orelha, que foi morto lá na região de Florianópolis, e que agora ele conseguiu, dentro da Assembleia Legislativa, criar um projeto, né, uma lei que endurece as punições administrativas em casos de maus tratos contra animais. E segundo a lei, a proposta amplia a responsabilização de pais e responsáveis quanto aos autores forem menores de idade, e dobrando as multas, então, em casos de lesões graves, e triplica os valores quando houver a morte do animal. Então agora o texto vai seguir para a sanção do governador esta lei, e uma outra novidade é que também o Mário Mota conseguiu o número de assinaturas para criar uma CPI, 14 assinaturas para a criação de uma CPI, e que vai investigar as possíveis inconsistências na apuração da morte do cão comunitário Orelha, em Florianópolis. E essa comissão, então agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito, vai analisar todos os depoimentos já colhidos, os laudos, as imagens e quais os motivos, então, que levaram ao arquivamento do caso pelo Ministério Público. Após os trâmites regimentais, então, a LESC, através da CPI, poderá ser oficialmente instalada para iniciar as investigações. Isso a gente crê que nos próximos dias deva acontecer. Muita gente diz o seguinte: mas tudo por causa de um cachorro, todo esse gritedo, tudo isso. Mas não é o fato de ser apenas a morte de um cachorro. É exatamente para chamar a atenção para que as pessoas não maltratem os animais em qualquer ponto de Santa Catarina, e não apenas o Orelha. Quantos outros cachorrinhos ou cachorrões têm sofrido maus tratos pelo estado de Santa Catarina, e as coisas não podem continuar desta forma. Uma outra novidade é que o PSDB acabou confirmando o apoio a Jorginho Melo e lançou aí então a pré-candidatura na Serra. Um outro nome também que eu falei, que vários nomes estão se lançando a deputado estadual, pois agora nós temos a pré-candidatura do ex-prefeito, ex-vice-prefeito de São José do Cerrito, o Leonardo Reisen, também é pré-candidato a deputado estadual. Eu não sei quanto tempo temos, se eu começo um assunto maior ou não, temos 2 minutos, só para encerrar então. Eu participei nesta semana da instalação de um curso de capacitação de policiais para reforçar a segurança no campo. Foi uma das coisas mais bacanas que eu vi, a união das polícias militares, ambiental, civil, polícia federal, polícia estadual, todas elas fazendo realmente um aprimoramento através de um curso para poder atender às necessidades do campo. Hoje temos apenas a patrulha rural, que passa lá eventualmente tem já um trabalho nesse sentido, mas a partir de agora,
com uma atualização das premissas desse trabalho, será realmente um trabalho mais especializado dentro do meio rural. Serão capacitados 36 policiais e que vão atuar não só na Serra Catarinense, mas também em todo o estado de Santa Catarina, de forma mais organizada para coibir os crimes que acontecem no campo, principalmente o abigeato, entre outras coisas, caças ilegais, entre outras coisas que estão acontecendo no meio rural, e com isso, com certeza, mais proteção para o homem do campo. E sim, assim nós encerramos esta edição do Tema Livre. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá. Com o apoio da transportadora Zappellini, que através de suas boas práticas constrói caminhos de responsabilidade e solidariedade, a Nova Era TV, por meio da Expedição Pantanal 2025, percorreu estradas e rios para levar muito mais do que alimentos, levou esperança. Cada sorriso recebido, cada olhar de gratidão foi combustível para seguirmos firmes em nossa missão de comunicar, registrar e também servir. A Expedição Pantanal 2025 não é apenas uma viagem, é um movimento de solidariedade, um elo entre quem pode ajudar e quem mais precisa. Em nome da Nova Era TV, agradecemos à transportadora Zappellini por ser parceira desta causa, mostrando que quando empresas e pessoas se unem, o bem chega ainda mais longe. Porque solidariedade é o que dá sentido à nossa jornada. E juntos, semeamos esperança às margens do Pantanal.